No vídeo de hoje eu quero fazer alguns comentários sobre a sexta escola do pensamento contábil, que, de acordo com os autores desse livro, que é o livro texto aqui do canal, se chama Escola Lombarda. Por que sexta escola? Porque o livro texto desta playlist de teoria contábil que eu estou construindo aqui no canal, que vai ao ar toda quarta-feira, coloca nesta ordem. Então, aqui no canal eu já fiz um vídeo específico sobre escola contista, que foi a primeira, escola personalista, que foi a segunda, escola controlista ou neocontista, que foi a terceira, escola aziendalista ou escola da organização, que foi a quarta, escola patrimonialista, que foi o vídeo de semana passada, na quarta-feira. E hoje eu quero, então, fazer alguns comentários da escola lombarda baseado nesse texto desses autores, que o link desse livro está na descrição, caso você queira ter ele ou você acha que compensa ter o livro, dá uma olhadinha, ver se vale a pena. Beleza? Então vamos começar sobre essa escola lombarda. O principal nome dela, o teórico de maior destaque, se chama Francisco Villa ou Francesco Villa, é um italiano, né? É nascido em 1801, entre 1801 e 1884, então é um pensador do século XIX. Nessa construção aqui da evolução histórica do pensamento contábil, a gente finalmente chega nesse que, de acordo com esse texto que eu estou lendo, ele é com certeza um dos autores mais importantes da evolução ou do pensamento contábil. Até o presente momento, o que a gente percebe é que eu já estou na sexta escola e o livro vai abordar 7 escolas, que inclusive será tema do próximo vídeo. Não vou dizer aqui qual será, mas será a última escola que eu tratarei nessa playlist sobre teoria contábil, mas sobre as escolas contábeis, né? Então, a escola lombarda, já sabendo então que é Francesco Villa, 1801 até 1884, quem que ele foi? Foi um contabilista público e professor universitário, o principal representante da escola lombarda. Por que chama escola lombarda? Porque é uma região da Itália. Naquele momento eu acho que ainda não pertencia, não havia união da Itália, se eu não me engano, mas eu acho que pertencia à Áustria naquele momento ainda, ao Império Austríaco. A escola do pensamento contábil que se desenvolveu na Lombardia, no norte da Itália, tendo como seu maior expoente Francesco Villa, que, olha só, qual foi o enfoque, que enfocou sua fundamentação doutrinária contábil na administração das aziendas, que tem uma escola de pensamento, escola aziendalista. O que é a azienda? Nada mais é do que, trazendo para os dias atuais, é a organização, é a empresa. Teoria divulgada em sua obra. Vamos tentar ler italiano para ver se a gente consegue? Também não é tão difícil, né? Mas vamos ver se a gente consegue. A principal obra de Francesco Villa, La contabilità applicata alle amministrazioni private e pubbliche. Será que é assim? Quem fala italiano aí me corrige. Vocês podem perceber que todas as escolas que a gente trouxe até agora sempre tem muita influência italiana, né? De modo geral é o pensamento europeu contábil, né? O pensamento contábil europeu. Mas a Itália sempre tem uma participação grande, né? E aqui, a escola lombarda não poderia ser diferente. A base doutrinária da escola lombarda estabelecia que as contas fossem abertas a valores e não a relações pessoais, e assumia a escrituração contábil como parte da mecânica de registros dos fatos econômicos. Então veja que é um acúmulo de conhecimento já, né? Essas ideias do que seja fatos econômicos, a ideia de que a contabilidade não é só um registro mecânico, coisa diferente, né, de outras escolas. Por exemplo, a escola contista, que foi a primeira, o enfoque sempre foi nas contas. E continuando, a riqueza aziendal ou a riqueza das organizações ou das empresas era tida como a substância de estudo. Então a riqueza de uma organização, de uma empresa, era o principal enfoque do estudo. A contribuição de Villa para o desenvolvimento científico da contabilidade se destacou em diversas áreas, sobre o estudo dos meios patrimoniais, sobre a renda, sobre o regime de competência, entre outros. Nomina-se também Antônio Tonzig, acho que é assim que fala, né? Como estudioso de destaque da escola lombarda e que muito contribuiu para o conhecimento contábil à época. Bom, de todas as escolas que eu trouxe aqui, essa é uma dessas que tem pouco texto nesse livro. Então, não fiquei satisfeito só com a citação desse livro,
eu poderia até consultar outros livros, mas eu dei uma pesquisada na internet e achei algumas coisas interessantes de um site de um professor. Deixa eu ver se eu acho o nome do site. Aqui, ó. O nome do site é professorluisroberto.com. Dá uma olhada quem tiver interesse. Eu vou fazer algumas menções do que tem nesse site para um aprofundamento do que seja essa escola, pelo menos de forma introdutória. Então, assim, eu encerro aqui o que diz esse livro sobre essa escola, tá bom? Ele trouxe de maneira bem resumida, né, sobre quem é o pensador, Francesco Villa, e essa ideia de que as contas devem ser abertas a valores e não às relações pessoais, e assumir a escrituração contábil como parte da mecânica de registro dos fatos econômicos. Bom, aqui nesse site, esse professor traz algumas ideias interessantes. Hoje a gente tem essa ideia do que seja uma empresa, do que seja uma organização, mas veja, nem sempre foi assim, né? Hoje a gente tem inclusive uma faculdade de administração de empresas. Antes não existia isso. E aí, esse professor nesse site ele traz a evolução, né, do pensamento contábil e diz que a escola contista, essa ideia de contas, a questão mecânica, né, e até chegar na escola lombarda. E ele fala sobre Francisco Villa, foi um contabilista público, professor universitário. Para Villa, a contabilidade era muito mais ampla e vinculada ao conhecimento da natureza, dos detalhes das normas, das leis e das práticas que controlam o patrimônio. Daí o pensamento da escola patrimonialista. Aqui que eu achei interessante. Em 1840, o governo do Império Austríaco, que na época dominava a Lombardia, promoveu um concurso de contabilidade. Francesco Villa se sagrou vencedor com a obra La Contabilità aplicada alla Administrazione Privata e Pubblica. Foi um marco na contabilidade e deu início a uma nova fase que os estudiosos denominam como contabilidade científica, que contribuiu com outras áreas, sobre o estudo dos meios patrimoniais, renda, regime de competência. Além da premiação, Villa recebeu o cargo de professor universitário. Francisco Villa é considerado até hoje como grande pioneiro do uso da contabilidade como fonte de informação gerencial. Uma ferramenta para administrar as entidades e uma ciência fundamentada em princípios semelhantes ao da economia e administração. Portanto, contabilidade deixou de ser circunscrita à mera apuração dos saldos das contas e passou a se preocupar com a gestão das empresas. Deixou de ser uma tarefa mecânica, apenas formada por números e lançamentos para uma fonte de informação gerencial. O que mais que ele traz aqui? Vamos ver. Ele traz todo muito interessante esse site, eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhada. Aqui ele traz todo um panorama histórico geral, né? A escola lombarda, eu quero finalizar o vídeo com essa citação aqui. A escola lombarda, também conhecida como escola administrativa, escola materialista ou escola materialista substancial, tinha por princípio que, vamos ver quais são esses princípios que estão citados bem resumidamente no livro. As contas fossem abertas baseadas em valores e não nas relações pessoais. O trabalho da escrituração contábil entendida como a parte mecânica de registro dos fatos econômicos. Esta é a evolução da parte científica da contabilidade. Ela deixou de ser simplesmente a escrituração, débito e crédito e se tornou um instrumento analítico e gerencial para a tomada de decisões. O cerne da contabilidade era a riqueza da organização. A avaliação de ativos permanentes era por preços correntes. Então, de modo resumido, a contabilidade é o conjunto dos conhecimentos econômicos e administrativos da entidade e a técnica ou a arte de escriturar livros contábeis. A contabilidade não é um simples registro de fatos, e sim através dos mesmos se deve dar suporte para gerenciar as atividades. Aqui eu já não sei se é uma citação do Francisco Villa ou se é do professor aqui que escreveu o texto desse site. Eu acredito que seja, pelas palavras, provavelmente do professor, né? Mas deu para ter essa ideia geral do que seja a escola lombarda. Lombarda por conta da região na Itália, e principalmente seu teórico foi Francisco Villa, que trouxe algumas ideias que revolucionaram e que influenciaram ou ajudaram no surgimento de outras escolas do pensamento contábil. Aí ele conclui aqui neste livro, neste texto, no seu blog, falando sobre Antônio Tonzi, que foi um contabilista italiano adepto da escola lombarda, professor de administração e de contabilidade privada e pública e grande colaborador de Francesco Villa. O que mais que eu poderia trazer? Estou passando aqui rapidamente. Deixa eu ver.
Aqui, ó, quero só concluir o vídeo com esta estação. A contabilidade e a administração deveriam estar sempre juntas para que a empresa tivesse sucesso. Uma não existe sem a outra. Então, a contabilidade faz a descrição e avaliação do patrimônio, faz o registro diário e coordenado dos fatos contábeis, faz um resumo periódico e confronta resultados. Ou seja, a contabilidade faria o registro dos atos da administração, das aziendas, e a administração faria a tomada de decisão baseada nos dados fornecidos pela contabilidade. Isso já é um pensamento do Antônio Tonzig, né? Beleza, pessoal? Então é isso, trouxe essa visão geral do que seja a escola lombarda, e no vídeo que vem eu vou finalizar essa sequência de 7 vídeos sobre as escolas contábeis, do pensamento contábil. Eu vou trazer algum comentário sobre o que seja a escola americana. Beleza? Até semana que vem, até quarta-feira que vem, na construção dessa playlist que eu tô curtindo, hein? Valeu!